irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje? Os que estão assentados, vamos estar em pé. Jó, capítulo de número 7, versículo 4 e 5. Está escrito assim: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver-me na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem nenhuma esperança. O quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Abra comigo. Capítulo 34. O verso 4 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio está escrito assim: e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, e nem se lhe abateu o vigor. E amém. Aleluia. Olhe para cá. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha alguém do seu lado e aponte o dedo para ele. E diga assim: é hoje, nessa madrugada, que o Senhor trará respostas àquelas perguntas que durante o ano inteiro você fez. Então não se acanhe, porque você vai chorar, vai gemer, vai gritar, e se não se segurar, vai voar nas asas da redenção. Você segure um pouquinho, olhe para o seu irmão e faça assim para ele, diga: só por alguns minutos vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através da palavra. O Senhor me deu uma palavra, eu não sei como é que você vai ouvi-la, não sei se você vai suportar ouvi-la, mas eu estou preparado para pregar. O tema da mensagem é esse: quando vem a decepção, o que é que você faz? Pergunte para o seu irmão: quando você se decepciona, como é que você reage? Escute. Dia 24 de dezembro, era umas 9h30 da manhã, eu acordei com um telefonema. Estava em casa pela primeira vez em 10 anos de férias, 10 dias de férias, e para mim isso foi uma bênção, um bálsamo do Senhor. Esse ano eu preguei quase 300 vezes, e foi o corpo do pastor Marco quase não aguentou. Eu perdi 13 quilos pregando esse ano. Fiquei até mais bonitinho, né, pastor Samuel? Eu olhei a minha última foto antes desse ano, eu estava parecendo um bujãozinho, né? Agora estou belo e bem, muito obrigado. E 9h30 da manhã eu acordei com um telefonema muito triste.
Minha mãe do outro lado da linha chorando muito, dizendo que meu avô havia falecido. Esse avô que faleceu foi meu pai. Foi o homem que fez o papel de pai. Quem conhece a minha história sabe que eu fui criado só com a minha mãe, numa família miseravelmente pobre, com 12 pessoas que moravam em 2 cômodos. E um desses homens que marcaram a minha vida foi meu avô. Ele foi um grande homem. Não foi o melhor homem que o mundo conheceu, mas foi um grande homem. Como todo homem tem a sua história, ele teve a dele. Uma vida triste, acabrunhada, cheia de decepções. Passou pelo vale de rico fazendeiro a pedinte de esmola, até virar um embriagado, um homem que só sabia beber, e bebeu durante 60 anos na sua vida. Não foi uma, nem 2, nem 10 vezes, as vezes que eu, quando garoto, ia buscá-lo no bar e trazia ele meio que cambaleando e ainda ele batendo em mim. Não foi uma, nem 2 vezes que eu, orando, já convertido dentro do quarto, dormindo com ele, acordava com ele me chutando, ou melhor, orava com ele me chutando, me xingando e falando um monte de palavrões. Mas a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, não é? E houve um dia, há 12 anos atrás, que da noite para o dia, meu avô parou de beber. Não colocou mais cachaça na boca. Para alguém que bebeu 60 anos, e chegou a beber 10 litros de cachaça em uma semana, foi um grande milagre. E ele sempre, quando chegava em casa, dizia: esse meu neto tem um poder que nenhum outro tem. Quando ele olha para mim com esse olho dele, estende a mão, me arrepia o corpo inteiro. E eu falei: vovô, é o meu Deus é poderoso. E ele dizia para mim: é claro que o seu Deus é poderoso, você nasceu no dia da minha padroeira, foi ela que te escolheu. Quem sabe da minha vida sabe que eu nasci no dia 12 de outubro para ajudar. E eu jamais ia brigar com um homem de 80 anos de idade. Mas há 8 meses atrás, eu saí do quarto do meu avô, quando eu estava na porta para ir embora, eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim: crie coragem, rapaz, entre lá dentro, fale do meu amor para o seu avô. Mas sabe aquele homem que você tem ele a vida toda como um carrasco, ou como uma autoridade, autoritário, você não tem liberdade de falar? Eu nunca tinha conseguido pregar o evangelho para ele. Mas aquele dia eu criei coragem, sentei do lado da cama dele e disse: vovô, o senhor conhece Jesus? Ele: é claro que eu conheço, olha ele ali na parede. Eu disse: não, vovô, não é aquele, é outro. Ele disse: qual? Aquele que mudou a minha vida. E eu fui contando o testemunho para o meu avô, fui falando, daqui a pouco um velho de 86 anos começou a chorar. E eu falei: o senhor está chorando, está sentindo dor? Ele: não, é que eu nunca senti nada tão gostoso na vida. Por que você não me falou antes desse Jesus? Eu falei: porque o senhor não me dava espaço, o senhor não me dava oportunidade. Ele disse: o que eu tenho que fazer para ser igual a você? Eu disse: o senhor faz a oração comigo? Ele: faço. Ele pegou na minha mão e fez a oração do pecador, entregou a vida dele para Jesus Cristo há 8 meses atrás. E eu saí de casa animado, comecei a dar testemunho, só que ele ainda tinha muita saúde. E eu esperava poder batizar o meu avô, eu esperava poder levar ele para dentro de uma igreja e ver ele descer as águas e assim se encontrar com o mestre. Mas dia 24 agora Jesus levou ele embora. E eu já havia sepultado meu pai biológico, já havia ido à sepultura de muitas pessoas, mas eu nunca esperava acontecer o que aconteceu comigo naquele cemitério. Eu olhei o meu avô dentro do caixão e pela primeira vez na vida eu me senti sozinho, inseguro e vazio. Porque a referência masculina da minha vida, ou seja, a referência paterna, era ele. E quando eu vi meu avô descer dentro daquela rampa fria, me deu um vazio dentro da alma, e eu corri pelo cemitério e sentei em uma daquelas tumbas. E mesmo tendo pregado em 53 países do mundo, mesmo tendo pregado nesse Brasil inteiro, para públicos inestimáveis em número, que não tem nem como contar, eu me senti o mais triste dos homens, porque eu olhei a Deus e disse: pai, por que o senhor não esperou mais um pouquinho? Tinha que ser na véspera do Natal, não podia ser depois da passagem do ano, eu não podia dar a primeira notícia para a família, eu não podia fazer isso. E aquelas perguntas que vêm à vida, vêm ao coração. E eu chorei muito, e eu saí daquele cemitério decepcionado com Deus. E eu passei uns 3 dias em casa, trancado dentro do quarto, falando com Deus e revendo a vida. Foi ali que nasceu essa mensagem. Se os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação, veremos aqui nessa madrugada.
Eu sei que muitas pessoas que vieram a esta vigília não vieram aqui porque querem participar de um banquete apenas de pulo, grito e glória. A maioria das pessoas que perdem uma madrugada na sua vida para vir em uma igreja é porque precisam de uma resposta, precisam de ouvir a voz de Deus. Quando vem um profeta como o pastor Samuel se levantar e chamar alguém pelo nome, ou apontar o dedo para um ou para outro, o coração dos demais chacoalha dentro do peito, dá um frio na boca do estômago da gente. De Jesus, o que aquele irmão tem que eu não tenho? Porque ele é especial, o Senhor falou com ele, comigo o Senhor não falou. E às vezes quando entramos numa vigília como essa, ao invés de sairmos mais alegres do que entramos, saímos frustrados e tristes. Pois hoje o Senhor me mandou aqui só para falar para todos aqueles que ainda não ouviram a voz profética. Deus nunca te abandonou, jamais vai te abandonar. E todas as decepções da sua vida Ele conhece, Ele carrega na palma da mão dele, Ele escuta, Ele trabalha, Ele tece histórias. Quem escreve o próximo capítulo da minha vida não é o diabo, não é o destino, é a boa mão de Deus. Da mesma forma com a sua vida. Eu não sei se você está orando nessa madrugada como orou Jó no capítulo 7, no verso 4 e 5, onde ele disse que a noite parece não ter fim, porque quando tudo desaba em cima da nossa cabeça, quando falta o chão debaixo dos nossos pés, quando a pessoa que nós mais amamos nos abandona, quando o nosso filho, a quem nós apostamos todas as fichas do futuro, estão doentes, quando falta ao nosso coração uma resposta, e quando Deus parece ter virado as costas para a gente, eu não sei você, mas eu me sinto um mero verme, um verme ser humano que, se pudesse ter escolhido, era melhor não ter nascido. Eu estou preparado para milagres, estou preparado para ouvir a voz de Deus, para saltar, para gritar, para falar em línguas, para profetizar, mas não estou preparado para me sentir sozinho, para saber que estou no meio de uma batalha, sendo alvejado, sendo caluniado, sendo espancado por pessoas que não entendem a minha vida, não entendem a minha história, não entendem a minha chamada. É nessa hora, quando a noite parece não ter fim, que eu olho para o céu e espero que lá de cima venha o socorro e a esperança para a minha vida. Fico imaginando como foi que há um ano atrás, um dia depois do dia de hoje, ou na noite de hoje, você no culto da sua igreja fazendo as promessas a Deus. Esse ano será assim, assado, dizendo a Deus, eu quero isso ou aquilo, prometendo a Deus, vou fazer assim e assim, sentando com a família dizendo, esse ano nós vamos conquistar isso, aquilo e aquilo outro, e entrando em campanhas, e indo em igrejas que só falam de motivação, e entrando em igrejas que te colocam acima dos anjos, pessoas que olham para você e dizem que você é melhor do que o melhor que há, e ouviu promessas e palavras proféticas dizendo, este é o ano da vitória, é o ano da restituição, é o ano do resgate, é o ano disso, daquilo, e o ano está indo embora daqui a pouco, e você não recebeu nada. E toda a oferta que você deu, parece que Deus roubou para ele, só te iludiu e olhou para você e demonstrou a língua dizendo, está vendo como é que eu te engano? Parece que todos os pastores do mundo profetizaram mentira para você, e você não vê a hora de terminar aqui, porque disse a Deus, eu vou nessa vigília, é o último culto que eu vou na minha vida, porque eu estou decepcionado. Eu acho que na madrugada da passageira eu vou sacrificar Iemanjá, porque o filho do diabo que mora na minha frente, que é servo do cão, melhorou de vida, comprou um carro, comprou uma casa, tudo na vida dele foi bom, e eu como crente não recebi nada. Pois bem, Deus te trouxe aqui para dizer, não é para sacrificar nada a Iemanjá, porque ela não tem nada para te dar. Ele só não te deu o que você queria porque não chegou o tempo, vai chegar, a hora que chegar ele vai lhe dar. Deus te trouxe hoje essa vigília para ver se você tem coragem de dar um grito de glória, mesmo sabendo que o coração está apertado. A minha Bíblia diz que Jó fazia vigílias, ele orava pelos filhos, ele sacrificava por eles, ele fazia tudo aquilo que um pai faria pelos seus filhos, pela sua vida. E a Bíblia ainda diz, ele era rico, era abastado, tinha de tudo, e no Oriente não tinha ninguém como ele. Melhor, ainda tinha alguém lá no céu que dizia, esse homem é justo, fiel, temente ao meu nome. Até que alguém chegou diante de Deus e disse, ele é assim porque ele tem tudo, tira o que ele tem.
e vamos ver como é que ele te adora. Somos superficiais quando falamos da história de Jó. Falamos dele ter perdido 10 filhos como se a gente tivesse perdido uma moeda. Mas para quem já perdeu um filho, sabe como é triste. Você já perdeu um filho? Você já viu o fruto do seu ventre numa cama de pedra, no subsolo de um hospital, com sangue pelo nariz, e alguém com um caixãozinho branco do lado, arrumando o bebê para você colocar dentro daquele caixãozinho, e você tem que pegar ele nas costas e ir para o cemitério e enterrar? Você sabe o que é isso? Então você não entende o que Jó passou, porque ele não enterrou um filho, ele enterrou 10. Ele pegou na alça de 10 caixões, partiu para o cemitério, e ele ainda olhava para cima e dizia: e eu sei que o meu Redentor vive. Você acha que ele não estava decepcionado? Porque depois de enterrar os 10 filhos, perder tudo que tinha, quando a mulher vai embora, quando todo mundo desaparece da vida dele, quando ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, vê que não tem ninguém, ele, decepcionado com Deus, ele diz: eu queria que o dia que eu nasci fosse riscado do calendário. Sabe o que eu vejo lá no céu alguém fazendo? Deus com um nó na garganta, porque Deus é pai. Nenhum pai suporta ver o filho sofrer. Deus não é sádico. Deus não se alimenta das suas lágrimas de tristeza. Não pense que Deus fica encantado e faz festa quando te vê na madrugada sozinho no canto do seu quarto chorando, pedindo comida para os seus filhos, pedindo livramento porque o bandido, desgraçado, filho de Satanás que mora no mesmo bairro, ameaçou ele de morte, e a senhora está no ciclo de oração. Não pense que Deus bate palmas e os anjos cantam quando te vê você imolado, machucado, cheio de feridas no corpo. Não, Deus não. Deus sente as suas dores. Pastor, se ele sente, por que é que ele não interfere? Ele não interfere porque você está em prova, e ele só prova aquele que ele vai aprovar lá na frente. Está entendendo? A tua decepção e a tua lágrima foram as últimas coisas que Deus prepararam para este ano, para que ele possa começar o ano de uma nova forma. Ele não quer que você leve para casa nenhuma lágrima de dor, de angústia. Ele quer que você deixe tudo aqui dentro hoje, porque eu profetizo que para cada cristão em angústia, em decepcionados que estão aqui hoje me ouvindo, há um anjo do lado dele com um odre. Um odre. Você vai chorar e as suas lágrimas vão cair aí dentro. E quando terminarmos esta vigília, os anjos vão subir ao céu e despejarem diante do Senhor, e o cálice da angústia vai se derramar diante de Deus. Quando Deus sentir o perfume da nossa decepção e ver que enfrentamos em uma vigília, uma briga com Ele, Ele vai ficar de pé no trono. E conte os minutos da vitória no dia de amanhã. Eu profetizo que quando você acordar no dia de amanhã, o sol vai brilhar mais forte, a flor vai ter um perfume melhor, os seus inimigos serão abatidos e o tempo de vitória chegará. Quem acredita nisso, glorifica! Quando ficou decepcionado com Deus por ter perdido tudo, ele achou um meio de conquistar Deus. Ele debochou do diabo, ele debochou da miséria, ele debochou da solidão, ele debochou por ser agora um pai sem filhos, ele debochou do inferno inteiro. Como, pastor? Dizendo que ele ainda acreditava em Deus. Deus só está esperando isso para entrar com o mistério na sua vida hoje.
da doença, deboche dos seus inimigos, deboche de Satanás, deboche